Vó, por favor. Hoje é o Dia da Proteção das Crianças. Sobre o que você gostaria de conversar hoje? Vladimir Vladimirovich, na nossa última reunião, o senhor me encarregou de realizar uma inspeção nacional do sistema de prevenção do abandono social de crianças, para entender por que crianças acabam em abrigos e se tornam órfãos mesmo tendo pais vivos. E o que fazer para evitar isso? Na verdade, percorremos, visitamos e trabalhamos em 89 regiões. Eu estive em cada unidade da Federação Russa. Ou seja, agora entendemos como tudo isso está organizado. E, como essa foi uma orientação sua, Vladimir Vladimirovich, todos se concentraram nessa tarefa. Tanto o ministério responsável, quanto a promotoria, os chefes dos estados, as equipes regionais, as organizações sem fins lucrativos e os representantes do governo federal. E podemos afirmar com certeza que, ao longo do ano, o foco de atenção das regiões esteve nesse tema. E durante a inspeção, foi importante mudar a mentalidade. Vladimir Vladimirovich, como costumamos dizer de forma popular, de uma abordagem de indústria dos órfãos para uma abordagem de preservação familiar. E quando só estávamos começando esse trabalho, uma mulher que havia perdido o direito de ser mãe veio até mim em uma audiência particular. Ela mudou de vida e queria recuperar a guarda. E essa audiência comigo foi acompanhada pela vice-governadora do governo regional. E, acredite, durante a audiência, ela reconheceu sua amiga, com quem dividia um menino na escola. E ela, claro, ficou horrorizada, porque, bem, ela disse que aquela jovem sonhava com um futuro totalmente diferente. E isso, sabe, se tornou algo fundamental para mim. Porque eu percebi que todas essas famílias são nossos antigos vizinhos, nossos colegas de escola, conhecidos. Mas algo deu errado na vida deles, algo se quebrou em algum momento. E nós, como servidores públicos, como pessoas que podem influenciar, devemos ser uma muleta e ajudar essa família a superar essas dificuldades. Vladimir Vladimirovich, como foi a inspeção? Então, formamos equipes. Para cada região, era enviada uma equipe, analistas, advogados, financistas, funcionários da assistência social, que avaliavam tudo, orfanatos, abrigos, tutela, comissão de assuntos de menores. Depois disso, era formado o perfil da região. As recomendações eram dadas. Eu mesma já ia até lá, encontrava o chefe da região e a equipe. As recomendações eram dadas. Depois disso, acompanhávamos a região à distância. Realizávamos fóruns regionais com os representantes plenipotenciários, porque eu entendo que o que funciona no Extremo Oriente também funciona no Norte do Cáucaso, e era preciso encontrar essas características únicas que nos permitiriam conduzir esse trabalho. Verificamos quase 1.500 instituições diferentes, dessas que acabei de mencionar para você. Mas o mais importante, Vladimir Vladimirovich, são os prontuários das crianças. Ou seja, você chega em um orfanato, pega, ali está, a criança. E pelo prontuário imediatamente fica claro como está a família, que trabalho foi realizado, por que ele foi parar ali, o que está planejado para ele a seguir. E nós analisamos 7.000 desses prontuários. Fizemos esse levantamento e examinamos. E imagina, 3.200 desses casos nós passamos a monitorar de perto. Porque ali o trabalho realizado não foi suficiente. Havia a possibilidade de ajudar a família, de acompanhar a família e, em alguns casos, nem separar a criança da família, oferecendo apoio conjunto. A interação com a comunidade científica foi algo muito importante para nós. Nós envolvemos tanto a Universidade Estadual de São Petersburgo, quanto a Escola Superior de Economia, a nossa Academia Russa de Ciências e Angupu. Analisamos os dados, realizamos pesquisas, elaboramos um ranking das regiões de acordo com a situação da orfandade social. Daqui a pouco vou apresentar esse ranking para vocês. E, Vladimir Vladimirovich, quando fazíamos as inspeções, claro que nosso objetivo não era simplesmente reduzir o número de crianças. Ou seja, para nós era importante observar, inspecionar e analisar as melhores práticas. Mas acabou acontecendo que, quando começamos a trabalhar nisso, de 1º de julho de 2024 até 1º de abril, em 10 meses, conseguimos reduzir em 10,2% o número de crianças presentes simultaneamente em orfanatos e abrigos. Ou seja, eram 60.061 crianças, agora são 53.900. Então, isso é realmente, bem, uma diferença muito grande. Vocês precisam entender que, ao longo do ano, o número de crianças foi muito maior. Ou seja, é uma descoberta única. Mas, claro, havia um fluxo. Chegavam, trabalhavam, devolviam. E só com a nossa participação direta, mais de 7.000 crianças voltaram para suas famílias biológicas. A principal conclusão é que 25% das crianças, Vladimir Vladimirovich, em orfanatos e abrigos, estão lá sem necessidade. Ou seja, era possível oferecer ajuda sem separá-las. Era possível trabalhar com a família. Isso é muito importante. Entende?
Ou seja, isso é, bom, na minha opinião, o ponto-chave. Esses 25% são um dado exato. E só em 20. Em quarto. É um quarto, sim. E, por exemplo, não foram tomadas medidas suficientes para garantir a vida da criança em uma família substituta. Ou seja, existe a possibilidade, mas isso simplesmente não acontece. 25% no país inteiro. O que foi observado? Quais são os pontos de crescimento? Vladimir Vladimirovich. Bom, quem são os nossos principais atores ao redor da família? Assistência Social, Conselho Tutelar, Ministério Interior. Mas a função deles não é tirar a família da crise. Eles têm outras funções. Eles lidam com segurança, tutela, punições administrativas, esse tipo de coisa. Por isso, as medidas são multas, operações preventivas, conversas de prevenção, separação quando isso poderia ser evitado. E, como consequência, a perda dos direitos parentais. Mas se colocarmos em primeiro plano os serviços sociais, os tutores que trabalham com famílias, centros de reabilitação sem separação, centros de crise para mães com filhos, estamos promovendo muito esse tema agora. Por que tirar a criança e separar? Levem ela junto com a mãe e comecem o trabalho imediatamente, porque é fácil a criança ir para uma instituição. Mas tirá-la de lá é muito difícil. E foi assim que, na região de Penza, abrimos um centro de crise em um novo formato, onde o serviço de proteção vai até a família, vê que não dá para deixar a criança lá. E se a mãe tem vontade de lutar, de trabalhar, nós a levamos para o centro de crise. Lá, o trabalho começa imediatamente. Mesmo que a mãe tenha algum vício. E isso também é um ponto importante. Sinceramente, posso admitir para vocês que eu era cética em relação a esse assunto. Sim, mas esse é um dos motivos da orfandade social. E quando os pais têm vontade de superar esse vício, é preciso organizar esse trabalho. Em algumas regiões, existem práticas pontuais separadas. Agora, nos arredores de Kaluga, organizamos um grande fórum nacional. Reunimos todas essas práticas, médicos especialistas em dependência do Ministério da Saúde, serviços sociais, organizações sem fins lucrativos e os próprios pais que superaram o vício. E, claro, o que mais me impactou foi justamente uma dessas histórias. Imagina só, na região de Tiumen, novamente, durante um atendimento pessoal, aparece um pai, 20 anos de dependência, uma passagem pela prisão por roubo. E em determinado momento, a esposa dele diz, ou você para, ou eu vou embora de casa. E acontece, né, que a pessoa tem força de vontade, e ele para. Eles têm um filho, mas 1 ano e meio depois acontece uma tragédia. A esposa sofre uma trombose e morre. Naturalmente, ele perde o controle, volta a beber e o filho é levado dele. E quando ele recobra a consciência, percebe que está disposto a tudo pelo filho. E na região de Tiumen, por exemplo, existe uma dessas práticas interessantes, onde a reabilitação é feita junto com os filhos. Ou seja, não separam, não internam separado, mas sim passam pela reabilitação juntos com as crianças durante, sei lá, 1 ano. As crianças vão para a escola, para a creche comum, enquanto os pais participam do tratamento. Então, ele passou por essa reabilitação e acabou ficando lá para trabalhar. E quando nos encontramos, ele me disse, sabe, minha filha me contou que outras crianças têm inveja dela porque a mãe está fazendo reabilitação, mas o pai não. E me disse, eu virei pai de todos eles. Vou com eles pescar, jogar futebol, andar de bicicleta. É isso. E recentemente soubemos que ele se casou com uma professora de creche que tem 2 filhos. E agora ele está criando 3 crianças. Mas, Vladimir Vladimirovich, se eu tivesse contado essa história antes do momento de retirar a criança, todos os especialistas teriam dito, tem que tirar. Entende? E agora a inspeção mostrou que ali existe uma perspectiva e que é nessa direção que precisamos seguir. Um ponto importante é a economia. Vladimir Vladimirovich, analisamos, pela primeira vez, as finanças e todo o orçamento da prevenção do abandono social de crianças. E o que descobrimos? Que quase metade dos recursos vai para a manutenção de orfanatos, abrigos e centros de reabilitação social. E isso não acontece porque eles estão supernotados, mas sim porque a missão dessas instituições públicas é voltada para a manutenção da criança, para a ocupação dos leitos disponíveis. E esse número de leitos é preenchido artificialmente, mesmo quando isso poderia ser evitado. E o que começamos a sugerir para as regiões? Reestruturar as instituições, analisar de quantos leitos realmente precisam e utilizar os profissionais, recursos e espaços para trabalhar com as famílias. Quando foi inaugurado, foram liberados um grupo, um centro de reabilitação, um centro de crise para mães com filhos e um serviço de apoio à família. E vocês acreditam? As regiões começaram a fazer isso. E, na verdade, nada aconteceu. Não houve nenhuma explosão de orfandade social. Pelo contrário, um grande número de famílias conseguiu receber ajuda com os mesmos recursos, com a mesma equipe, mas sem esse preenchimento artificial dessas instituições infantis. Outro ponto importante é a questão da perda ou restrição de direitos. Bom, como é que funciona aqui no nosso país? Se os pais perdem ou têm os direitos restringidos, a família é simplesmente esquecida.
Mas a vida é multifacetada. Ela flui, muda. As pessoas superam dependências, organizam sua vida, se casam, têm filhos de novo. E como se restabelecer, isso não fica claro. Antes, esses casos de reintegração eram raros, aconteciam mais apesar do sistema. Mas quando começamos a analisar isso, percebemos que existe essa necessidade. Nas regiões, não havia nenhum tipo de serviço. Desses, advogados que trabalham com isso. E veja, mesmo quando uma pessoa comete uma infração ou, um crime, ela recebe um advogado público. Mas aqui, imagine, é uma família que está se desfazendo. São várias pessoas de uma vez, a vida delas está desmoronando. E nós não temos nenhum defensor, não temos nenhum assistente para apoiar essas famílias. Aqui, claro, meus representantes atuaram muito bem nas regiões. Eles representaram os interesses das famílias nos tribunais e participaram dos processos. E em 3 meses de 2025, 430 famílias recuperaram os direitos parentais. Só para comparar, no ano passado, durante o ano inteiro em todo o país, foram 800. E isso em apenas 3 meses. É só um começo. Porque, de fato, há potencial ali. E visitamos um orfanato. Tinha um diretor muito interessante lá na Mordóvia. E ele disse, sabe, fiquei tão inspirado com a sua abordagem. Ele disse, eu pessoalmente revisei o caso de todas as crianças e vi onde há potencial, onde os pais aparecem, lidam. E ele disse, convidei esses pais de forma proativa. Vou ajudar vocês junto com os serviços especiais. E em 6 meses ele conseguiu restituir os direitos parentais de 10 pais. E, disse ele, o recurso que ficou disponível, como os educadores. Ele falou, transformei em um serviço que acompanha essas famílias, dá suporte, como se fosse uma supervisão. E, paralelamente, ainda assumiram responsabilidades por várias outras famílias. Ou seja, esse é um ponto interessante e importante, que, na minha opinião, também precisa ser promovido. Outro ponto são os pagamentos de pensão alimentícia. Ou seja, no momento de crise, por exemplo, porque ainda é difícil se restabelecer. No momento de uma crise aguda, os pais acumulam dívidas de pensão alimentícia e depois, quando saem dessa crise, começam a pagar essas dívidas, mas não conseguem quitá-las, porque geralmente são 3 a 5 filhos, o que representa valores muito altos. E aí acontece que eles não perderam a guarda por causa da pensão, mas sim por outros motivos. Eles corrigiram tudo isso, mas a pensão alimentícia acaba se tornando um obstáculo para que possam se restabelecer. E aqui, uma dívida de 100 mil rublos é uma situação super comum. Enquanto isso, mantemos a criança numa instituição onde o custo mínimo é de 1,5 milhão por ano. E por causa de 100 mil, a gente não aceita os pedidos e não trabalha com a família. Mas agora estamos justamente revisando essas normas sobre dívidas de pensão alimentícia e trabalhando com um corpo de juízes e oficiais de justiça. Ou seja, esse também é um ponto importante. E, por fim, o que eu queria dizer é sobre a falta de coordenação nas atividades. Ou seja, não temos um responsável único. Quando você vai para uma região, o orfanato, o abrigo, casas de acolhimento infantil estão sob diferentes órgãos, diferentes vice-governadores. Imagine só, até mesmo de uma mesma família. As crianças são levadas para a casa de acolhimento infantil. Uma criança vai para um órgão, 3 crianças vão para outro órgão. E como organizar esse trabalho depois? Não está claro. E nós pedimos que as regiões designem um responsável único, que possa enxergar toda a cadeia, que seja responsável por tudo, concentrando tudo em uma só pessoa. Atualmente, em várias regiões, estão sendo nomeados conselheiros do governador para a prevenção do abandono social de crianças. Em algumas regiões, essa tarefa é atribuída aos vice-presidentes do governo. É isso. E quando fizemos a inspeção, decidimos não parar apenas na, digamos, vistoria e análise, mas escolher 14 regiões com o maior número de crianças em orfanatos e começar a implementar tudo isso, direcionando recursos adicionais para lá. E olha só, em poucos meses houve um avanço enorme por lá. E você entende que, historicamente, o problema do orfanato social ali já está enraizado. Condições climáticas, extensão do território, orçamentos subsidiados e assim por diante. Mas aqui, quando essas medidas começam a ser aplicadas, ou seja, elas não exigem investimentos adicionais significativos, apenas controle, atenção, um cuidado delicado, uma abordagem que preserve as famílias. E realmente tivemos um início forte, por exemplo, no Krai de Krasnoyarsk, na região de Irkutsk, na região de Sverdlovsk. Ou seja, considero esses verdadeiros exemplos de regiões inovadoras. Já adotam programas de prevenção do orfanato social, programas estaduais na própria região, que permitem trabalhar tudo isso. Por isso, Vladimir Vladimirovich, a inspeção foi realizada agora. Sim, as regiões começaram a implementar algumas coisas. Mas é muito importante manter essa atenção, essa coordenação, esse acompanhamento, esse treinamento. E eu peço muito que o senhor decida transformar a Inspeção Nacional, que o senhor solicitou que fosse realizada, em um Serviço Nacional de Apoio à Família. Não serão necessários recursos adicionais, nem financeiros, nem de pessoal.
Esse trabalho poderemos organizar com os recursos financeiros já destinados aos meus projetos. Nós vamos redistribuir. Eu preparei uma carta para o senhor, um projeto. Eu já alinhei isso com os nossos ministérios responsáveis e tenho certeza. Conversamos sobre isso com a Procuradoria-Geral, conversamos com o Ministério Público, conversamos com o Ministério da Educação, com o Ministério da Assistência Social, ou seja, basicamente com todos. E, bem, todos veem os resultados e entendem que essa coordenação é realmente necessária para esse trabalho. E eu tenho certeza de que, se continuarmos esse trabalho, até 2030 vamos reduzir pela metade o número de crianças em orfanatos graças à abordagem centrada na família. E isso não diz respeito apenas às crianças que estão em instituições. Isso também se aplica às famílias que estão cadastradas, que se encontram em situação socialmente vulnerável. Nós temos cerca de 190 mil crianças nessa situação, e elas correm o risco de acabar em orfanatos, e nem todos os órfãos sociais acabam em orfanatos. No total, temos 340 mil deles em nosso país. Ou seja, é um número grande. Se o senhor me desse sua bênção para esse trabalho, eu ficaria muito grata, porque já temos a expertise. Bem, todo o país, agora nós já entendemos tudo isso. É um trabalho muito necessário, aliás, interessante, pelo visto, bastante eficaz. Muito obrigado a você. Por favor, traga os documentos.